eu quero que você saiba uma coisa, que só as cruzadas da Igreja Católica, eu vou trazer esses dados mais corretos para vocês no próximo domingo, matou mais de 100 mil pessoas. Se juntar com todos os massacres religiosos, a soma aumenta para milhões de pessoas. Ou seja, a religião é uma das coisas mais letais do mundo. A religiosidade, melhor dizendo, ela é assassina, ela é escravizadora, ela é manipuladora. Agora, o interessante é que as religiões, irmãos, elas sempre vão se apresentar como sendo uma boa solução de vida para as pessoas. Mas, infelizmente, os adeptos das religiões, manipulados por seus líderes, acabam cometendo loucuras. Por exemplo, nós temos na história, não muito distante, 3 seitas que levaram à morte de mais de 1000 pessoas. Só uma delas levou a um suicídio coletivo de mais de 900 pessoas. A outra, 79 pessoas. E a outra, quase 70 pessoas também. Isso por amor à religião e pregando a Bíblia. O interessante é que eles pregavam a Bíblia. Não era outro livro não, irmão. Não era o Alcorão. Não. Era a Bíblia. Principalmente temas escatológicos, principalmente temas apocalípticos. Por isso a gente já vê a preocupação de Paulo aos Tessalonicenses. Não deixe ninguém manipular vocês, assustando vocês, que o dia de Cristo já chegou. Calma aí. Ainda tem alguns sinais para se cumprir, ó. Então, queridos, a gente precisa levar essa questão da religiosidade muito a sério. Porque nós estamos vivendo um tempo em que eu não vou dizer, eu arrisco dizer não, eu digo com toda a convicção, que as mais de 100 mil vidas ceifadas pelas cruzadas católicas, que as mais de milhões de vidas ceifadas, em nome da religião, vidas tiradas mesmo, através de degolados, enforcados, queimados, enfim, as milhões de vidas que foram ceifadas, eu lhe digo, que há tantos e tantos outros milhões, multiplicadamente, hoje, vivendo escravos, depressivos, doentes, na miséria, por causa da religião. O Jesus chamou o homem de fato para tornar o fardo leve quem vai seguir a ele. Mas eu perguntei, será que a religião que você está seguindo está tornando o teu fardo leve? Você chegou na religião, eles impuseram sobre você centenas de ritos e tornaram a tua vida ainda mais difícil. Para começaram a cobrar uma taxa de 10% para você fazer parte. Começaram a te vender coisas em nome da fé, com promessas de cura e milagre. E agora você não alcança a cura, não alcança a fé, tomou banho com óleo da riqueza, a riqueza não chegou, e agora você está mais oprimido que quando estava no mundo. Então isso não é seguir Jesus, porque Jesus disse, o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. Então se a religião está te carregando de regras, eu vou te dizer que você não está seguindo a Cristo. Embora eles estão falando lá de Jesus, mas é como Paulo disse aos Coríntios, é um outro Jesus que os apóstolos não pregaram, e um outro evangelho que os apóstolos não anunciaram. Então, vamos lá, Marcos capítulo 7, obrigado Auricélio, do verso 1 em diante. Os fariseus, eu estou lendo na NVI, tá pessoal, NVI, não importa a tradução que você está aí. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se com Jesus. Viram alguns dos seus discípulos comer com as mãos impuras, isso é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, aliás, não comem sem antes se lavar e observar muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os teus discípulos não vivem
de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comer os alimentos com as mãos impuras? E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, seis hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e apegam-se às tradições dos homens. E dizem: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será executado. Mas vocês, discípulos de Moisés, afirmam que se alguém disser o pai ou a mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição de vocês, por meio da tradição que vocês mesmos transmitem, e fazem muitas coisas como essas. Amém. Pessoal, preste muita atenção nesse texto. Esse texto fala exatamente do colocar a religiosidade acima do mandamento de Deus, a religiosidade acima da palavra de Deus. Ora, os judeus eram o povo escolhido, os judeus eram o único povo na terra a quem Deus deu uma lei de culto. Ninguém mais na terra teve esse privilégio de receber de Deus uma lei, uns ritos de como fazer o culto para Ele, instruções escritas nesse livro que a gente chama de o Antigo Testamento, que ele chama de Tanakh. Está lá, os profetas ensinando, a lei de Moisés ensinando. E ali, eles simplesmente pegaram a lei de Moisés, foram lendo a lei de Moisés, fazendo suas próprias interpretações, e acrescentando, fazendo a exegese, exegese, coloca dentro, fazendo a exegese, colocando coisa dentro, acrescentando, adulterando, prostituindo o que Moisés tinha ensinado para eles. Moisés deu uma lei simples, Moisés deu instruções simples: ande por esse caminho, faça desse jeito, está claro. E os líderes foram lá, os líderes, os fariseus, os escribas, os líderes principais foram lá fazer suas próprias interpretações e dar sentidos errôneos aos textos sagrados, dar interpretações erradas aos textos sagrados. E isso, irmão, e essa interpretação errada aos textos sagrados, eles vinham aprendendo desde o cativeiro babilônico. Quando eles não podiam mais adorar no templo em Jerusalém, passaram 70 anos no cativeiro. Depois do cativeiro babilônico, muitos judeus voltaram para Jerusalém, para Israel, mas muitos não quiseram voltar, continuaram vivendo sua vida onde já estavam. E ali, para poder sobreviver onde eles estavam, adorando a Deus, servindo a Deus, entre aspas, eles foram fazendo interpretações, criando regras, onde se dizem que são 613 regras que eles criaram. E ali já tinha se passado o quê? 400 anos. 400 anos, geração nascendo e geração passando, e criança nascendo, criança crescendo, ficando velha. Aí a criança nasce, fica velha, aprendendo aquelas tradições. E quando você ensina uma criança alguma coisa, religiosamente falando, mesmo que usando a Bíblia, mas fazendo a interpretação errada, ela vai crescer com aquilo na cabeça, que aquilo é o certo, que aquilo é o correto, ela vai viver aquela prática. Ela vai fazer o que aquela criança? Ela vai crescer entendendo errado, com a Bíblia, os judeus, com o Tanakh na mão, lendo o Tanakh, interpretando errado, interpretando através da luz da interpretação dos líderes, que é como fazem os adventistas, interpretam a Bíblia à luz da Ellen White, como fazem os mormons, interpretam a Bíblia à luz do Joseph Smith, e como fazem tantas outras seitas e religiões, inclusive evangélicas, que interpretam a Bíblia à luz do seu líder maior, e não através da luz de fato do que ela tem que ser interpretada. E ali aquelas crianças iam crescendo, lendo o Tanakh, a escritura do Velho Testamento, aprendendo e interpretando ela do jeito que estava a cartilhinha dos líderes judeus.
E ali aquelas crianças cresciam, se tornavam parte de família, geravam filhos e iam ensinar para os seus filhos. Os filhos deles cresciam, geravam famílias, eles já tinham netos, iam ensinar para os seus filhos e netos. Os netos cresciam, geravam família, aí eles já tinham filhos, aí eles já tinham netos e bisnetos. E depois netos, bisnetos e tataranetos, e depois daí eu não sei mais o que é que vem. Neto, bisneto, tataraneto, escancha neto e treca neto, essas coisas tudo que vem por aí. E eles ensinando, e gerações passando, 400 anos passando, até que o maior interpretador das Escrituras chega diante deles, que é Jesus, e eles vêm tentar confrontar Jesus com as interpretações da Escritura. Agora você imagine quantas gerações passaram em Israel interpretando os textos sagrados de forma errada e praticando de forma errada. O povo estava realmente acreditando que quando chegasse em casa, do mercado ou de qualquer lugar, eles tinham que lavar as mãos, não por higiene, a gente lava por higiene, não é verdade? Os judeus não. Eles acreditavam realmente que eles estavam impuros, que eles tinham que lavar as mãos de forma ritual, para tirar a impureza, para poder comer, porque se eles comessem de forma impura, se comessem com as mãos por lavar impuramente, eles iam ficar espiritualmente impuros, e iam perder o contato com Deus. Você me acredita que o povo acreditava nisso, irmão? Você acredita nisso? Ora, se tem gente hoje que acha que não pode comer carne de porco que fica impuro, se tem religião hoje que acha que não pode comer galinha cabidela que fica impuro, se tem religião hoje que acha que comer chorisco, eu não estou dizendo se é bom ou ruim, é do gosto de cada um. Eu não tenho, o cara comer chorisco fica impuro. Os líderes judeus achavam realmente que se não lavassem as mãos, ou outras coisas, verso 3, os fariseus e todos os judeus, olha isso aqui, todos os judeus, por quê? Porque vinha de tradição, de pai para filho, pai para filho, pai para filho, não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, uma questão religiosa, apegando-se à tradição dos líderes. Eu vinha, essa semana inteira é a Semana Santa, né? Hoje já é o domingo de Ramos, quinta-feira Semana Santa, quinta-feira onde vai ter, onde vai ter a missa da semana, quinta-feira santa, sexta-feira é a sexta-feira da paixão, né, que eles fazem a procissão ali de uma igreja para outra, levando um Cristo morto. Eu participei muito daquilo ali, pessoal, muito mesmo. Vai um carrinho na frente, empurrando aquela imagem do Cristo morto, e nós atrás ali. Aí, sexta-feira aí, sábado de aleluia, que celebrando ali. E domingo é o dia da ressurreição, onde o pessoal vai de manhã cedinho para a missa também. Só que hoje o pessoal já está levando lá os ramos. Eu vinha passando com a Viviane, e muita gente voltando das missas, vocês viram? Todo mundo viu também? Aí o pessoal voltando com aqueles ramozinhos de... Eu digo, rapaz, a coisa está ruim mesmo, porque nem um ramo de palmeira é mais, é aqueles galhos daquele pé de pau ali que tem no meio da rua toda. Mas eu vi uns com raminho de palmeira já desenhado aquela cruzinha, né? Aí o que eles fazem? Leva para casa, coloca atrás da porta, fica lá até o ano que vem, murchando, para abençoar a casa, acreditando que realmente vai abençoar a casa. Ontem a gente estava fazendo culto na Praça João de 23, os irmãos acharam lá no chão. Quem estava lá mais nós ontem? Você lembra lá o lenço ungido que os irmãos acharam lá? É a Sexta-feira Santa, lá da Universal. Sexta-feira Santa, está lá. Aí o lençozinho grampeado lá, dizendo que Paulo curou muitos doentes com o lenço ungido. Aí estava lá o lenço lá. Eu digo, cadê Paulo? Que eu não estou vendo Paulo aqui, o lenço de Paulo. Isso aí não é lenço de Paulo, rapaz. Isso é um pedaço de coisa qualquer que mandaram fazer. E as pessoas pegam e vão nessas igrejas, pegam rosa ungida, coisas ungidas, que levam para casa, acreditando que realmente aquilo vai mudar a vida deles. Gente, irmão, passando tradição por tradição. E por que é que os católicos fizeram isso? Que a gente viu hoje, do Ramos. Tradição. Porque já aprenderam do berço. Já aprenderam desde a infância, do berço, já vem daquilo ali. Aí o cara sai do catolicismo, vai para alguma igreja evangélica. Aí a igreja evangélica faz o quê? A Sexta-feira Santa também. Daqui uns dias eles inventam de queimar o Judas também, dentro das igrejas deles aí. Então, meus irmãos, olhem só. Os fariseus religiosos não comem sem lavar ritualmente as mãos, porque eles acreditam que ficavam impuros. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. E mais,
como eles eram os teólogos da vez, foram lá chegar para Jesus. Verso 4, quando chega da rua não come sem lavar as mãos, e observam muitas outras tradições. E então os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, ô mestre Jesus, por que os teus discípulos não guardam a tradição dos anciãos? Por que teus discípulos não guardam os ensinamentos dados pelos anciãos, os dogmas ensinados pelos anciãos, pelos nossos antepassados, que interpretaram a Bíblia, homens importantes? Por que teu discípulo não faz o mesmo? Olha o que quer dizer com isso: que eles, além de viver uma religiosidade vazia, apenas de ritos, que satisfaz o seu próprio ego religioso, mas não lhe aproxima de Deus, eles ainda querem impor isso para as pessoas. Eles criam seus dogmas, uns dizem que Deus revelou, que Deus mostrou, que Deus deu um sonho. Outro diz que foi no monte orar e Deus falou com ele. O outro diz que entrou no mato, foi orar, o anjo falou para ele que tinha umas tábuas de ouro enterradas não sei aonde, e lá tinha uns mandamentos, umas doutrinas. O outro diz que teve uma visão. E vão tratando essas visões e revelações, aí pega um texto da Bíblia, lê o texto da Bíblia, interpreta à luz dessa visão, ou desse sonho, ou desse entendimento que ele tem, e vão ensinando tradições para as pessoas. E as pessoas vão aprendendo, e vão crescendo, e vão ensinando para os seus filhos, e os seus filhos ensinando para os seus filhos dos seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Aí, no decorrer dos tempos, formou a igreja evangélica que nós estamos vendo hoje. Uma igreja que começa um ritual chamado de campanha, é 7 semanas e você não pode perder uma semana. Se você perder uma semana, quebrou uma corrente. Aí você vai e fala com o pastor: eu não pude vir, pastor, porque o pastor é o papa, né? Eu não pude vir, pastor, porque isso, aquilo, outro. Minha filha, pois tá bom, você está absolvida, a campanha está emendada, eu justifico sua falta, faça uma penitência e continue a campanha aí. Igual a Quaresma que vai terminar agora, né? Essa semana termina a Quaresma, que começou na quarta-feira de cinza, depois do carnaval, 40 dias. Aí os penitentes católicos fazem o seguinte: eles vão pagar a penitência. Vamos supor, o cara fuma. Aí ele fuma, aí diz, não, aqueles 40 dias ele vai passar sem fumar. No domingo está liberado. O sacerdote pode liberar. Não é Deus não tem nada a ver com isso. O sacerdote libera. Aí no domingo ele fuma o resto da semana todinha que ele não fumou. Ainda fuma sobrando para poder inteirar para a semana que vem. Se era para ele fumar um cigarro por dia, 6 dias, no domingo ele fuma 14, que é pelos 7 dias que passou e os 7 dias que vai vir. São ritos vazios, irmãos. Ritos que não fazem sentido. Pessoas que levantam de madrugada e vão orar. Não que seja errado orar de madrugada, você pode orar a qualquer hora. Mas pessoas que aprenderam que vão orar de madrugada, 3 horas da madrugada, porque 3 horas da madrugada Deus vai ouvir a oração deles. Se ele olhar na outra hora, Deus não escuta, porque Deus está muito ocupado. Tem que ser de madrugada que tem pouca gente. Batizaram até um monte aqui em Fortaleza, acho que o nome é Sabiaguaba, né? Todo dia tem gente subindo aquele monte para ir orar, me disseram que estava cobrando até ingresso já lá em cima. É porque onde tem evangelho tem que ter um negócio de dinheiro no meio do negócio. É o pessoal indo para a madrugada orar nos montes, nos lugares, meus irmãos, porque acha que vai orar no monte, vai subir um monte e Deus vai ouvir a oração dele. Pessoas vão aprendendo ritos, irmão, rituais que não acrescentam em nada a espiritualidade deles e que não aproxima nada a eles de Deus, pelo contrário, afasta. A irmã Nadir, ou senhora Nadir, chamada de pastor ou bispa, tudo aquilo que ela fala, irmão, é o que as religiões pregam. Ela foi no inferno, ela disse, já viu gente que não deu dízimo no inferno. Ela foi no inferno e disse que viu uma ala lá, um lugar lá reservado, só para a mulher que faz chapinha. Fez chapinha, já tem um cantinho lá guardado. Os casais que fazem sexo, e que fizer algum barulho na hora do sexo também, vai ter um lugar guardado lá para eles. E tudo aquilo que ela prega, aquilo ali, irmão, é o quê? São retalhos, uma coxa de retalho que ela junta das religiões, que impõe isso, que obriga aquilo e desobriga aquilo, e as pessoas vão vivendo e vão obedecendo como se aquilo tivesse alguma virtude diante de Deus.
Um povo que vai vivendo por sonho, por revelação, por visão, interpretando a Bíblia à luz dessas visões e revelação, e fazendo o que Jesus falou. Os fariseus perguntaram: por que os teus discípulos não guardam a tradição dos anciãos? E Jesus disse: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De fato, ou seja, um povo que fala de Deus, mas o coração longe dele. E por que o povo que fala de Deus e o coração longe dele? E por que é que dá para a gente identificar isso? Jesus, você está nos julgando? Eu não estou julgando não, eu estou falando a verdade. Vocês falam de Deus, mas o coração está longe dele. Pois prove. Ele provou. Em vão me adoram, um povo que adorava. Mas seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Como é a tradução mais clássica, como é que diz aí? Seus ensinamentos não passam de preceitos humanos. Regras de homens. Doutrinas e mandamentos de homens. Ou seja, tudo resulta em quê? Vocês vocês me adoram em vão, porque os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, é um povo que adorava, sim ou não? Sim. É um povo que honrava a Deus com os lábios? Sim. Mas as suas ações e prática, exercício, o viver a fé, mostrava que eles estavam longe do Senhor. Por quê? Porque embora eles falavam de Deus, adoravam a Deus com seus lábios, mas o coração estava longe de Deus, e Jesus percebeu isso pela prática, porque eles seguiam ensinamentos e regras criadas por homens, e não a palavra de Deus. Vocês negligenciam o mandamento de Deus, e se apegam às suas próprias traduções. Irmão, isso é lindo demais. Vocês negligenciam o mandamento de Deus, e se apegam às tradições de homens, ou seja, uma vida meramente religiosa. Quantas pessoas hoje levantaram cedo para ir para o culto, para poder voltar para casa cedo, para poder ir para o culto de novo do meio-dia, para poder voltar para casa correndo, ou às vezes ficar até para poder ir para o culto de novo das 3 horas da tarde, e depois ir para o culto das 18 horas. Aí, como é uma pessoa de muita fé, amanhã ele está lá de novo na igreja, andando em cima do vale do sal. Aí já foi domingo 5 cultos, aí na segunda-feira está lá de novo. Já faz questão de pegar na mão do pastor e olhar nos olhos dele. Olha, estou aqui de novo, viu, pastor? Para andar no Vale do Sal, e na terça-feira está lá de novo. Fazendo a outra campanha, na quarta de novo, na quinta, no sábado de novo. E achando, meu irmão, que está servindo a Deus. Praticando esses rituais vazios. Eles não sabem, irmão, que isso está afastando eles de Deus cada vez que eles fazem isso. Mas o pior é que eles não dão ouvidos ao que se diz. Os líderes conseguem fazer com que eles não enxerguem. Os líderes, como de Jesus, fecham a porta do reino do céu, nem eles entram, e impede o povo que está seguindo eles de entrar também. Vocês estão me adorando em vão, irmão. Qualquer ser humano nessa terra que esteja jejuando, ele pode estar fazendo jejum, orando de madrugada, fazendo os maiores sacrifícios de obediência da vida dele, se não é para seguir o evangelho, é em vão. Se não é para guardar a palavra de Deus, é em vão. Jesus não encheu a igreja. Me mostre regras que Jesus colocou para a igreja. Olha, leia os 27 livros do Novo Testamento, os 23 cartas, junto com o Apocalipse. Me mostre regras. O que existe são doutrinas, ensinando santidade, caminho de Deus, não regras. E mesmo no tempo dos apóstolos você vai ver, tanto em Romanos como em Corinto, Corinto na Grécia, Romanos na Roma, discutindo lá sobre o negócio de comer. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Pode já ter uns aí que pensam só pode comer capim, pois coma, meu irmão. Tem outros aí que pode comer de tudo, coma. Porque Paulo diz, a comida não nos torna agradável a Deus. Se comemos não temos nada de mais, deixamos de comer não temos nada de menos. Porque o reino de Deus não consiste em nada disso, em comida nem bebida. Eles vão criando suas regras, impondo sobre o fato. Eu me lembro do profeta Isaías que diz, falando sobre a idolatria do povo, eles fazem suas imagens de escultura e colocam em cima dos animais de carga, colocando um fardo ainda mais pesado em cima dos animais de carga. Assim a religião faz com a gente. Todo compromisso que você assumiu com ritos religiosos, a palavra de Deus te desobriga.
Não continue fazendo, cumprindo os ritos religiosos. Pegou carné em algum, já agora paguei 3 parcelas, joga fora, queima. Tá com o envelope do dízimo lá, o envelope do dízimo, vem aquela coisinha de 12 meses, eu dei 3 meses, pega, joga fora, queima. Te entregaram alguma coisa ungida, numa campanha ali, do cajado de Moisés. Ele disse que cada irmão recebeu um cabo de enxada. Você sabe que é uma enxada, sabe? Ele disse que cada irmão recebeu no culto um cabo de enxada, Jackson. Ele disse que era sério? Isso é sério, irmão. É porque o menino já sabe como é que quando eu vou contar essas coisas, como é que eu sou. É porque eu não consigo me segurar, eu rio. O irmão disse, saiu todo mundo da igreja com um cabo de enxada na mão. Estou lhe dizendo. Outro dia eu achei um videozinho curto na internet, joguei lá no meu canal. Um pastor conseguiu fazer. Olha a proeza que esse pastor conseguiu, olha sério. Ele comprou uns apitozinhos de plástico e deu um para cada irmão. Não sei se foi de graça, que tem negócio de oferta, essas coisas. Aí quando foi, era trombeta. Trombeta. Quando foi no final do culto, que cada culto tinha que tocar aquela trombeta, irmão, ele deu um apito a cada um dos irmãos, e no final do culto mandou o povo apitar, dizendo que era trombeta, irmão, e o povo apitando. Ele conseguiu esta proeza. Como é? As vuvuzelazinhas. Olha, você está dizendo que o nome é vuvuzela. E estava lá o pastor dizendo, é a nossa vitória, as muralhas vão cair. E o povo apitando a vuvuzela. E a vuvuzela, pi, 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 pi. E o povo aquele... Ele conseguiu esta proeza, irmão. Um desses é um artista, irmão. Um desses era para ser contratado por as empresas de marketing, para poder ganhar cliente para as empresas. Um homem que consegue fazer o povo fazer isso, ele consegue muita coisa. Agora você entregar um cabo de enxada a cada um dos irmãos, os irmãos andando na rua com aquele cabo de enxada na mão. Irmão, tu vai pra... Aí tu imagina o cara encontrando um amigo, vai pra onde com esse pedaço de pau, irmão? Não, o cajado de Moisés. Que cajado de Moisés, rapaz, tá ficando doido. Irmãos, se desobriguem de ritos. Eles fazem das pessoas idiotas, de tolos. Eles conseguem manipular, o cara faz aquilo achando que vai receber uma vitória, irmão. Quer ensinar a vuvuzela ungida que eu ganhei na igreja. Na hora que eu apitar, o demônio corre. Se eu apitar, a vitória vem, o anjo desce. Se desobriguem desses ritos, irmãos. Sigam o Evangelho em nome de Jesus. Sigam a Cristo. Sigam a Cristo, de verdade. Desculpe os risos, não é porque eu quero rir, mas é porque é trágico, cômico. Não tem como segurar a risada. Infelizmente eu não consigo. Me perdoe aí se alguém se sentiu ofendido, mas é isso. Eu espero que se sentir ofendido cause-lhe arrependimento e tristeza, que se converta. Eu te pergunto uma coisa diante dessa mensagem, irmão. Você está seguindo realmente a Jesus Cristo, o Evangelho apostólico, ou você está seguindo regras e doutrinas de uma religião? Tome muito cuidado quando uma igreja estiver idolatrando ali muito o líder deles. Porque carinho e respeito é uma coisa, isso eu tenho de tudinho aqui. E eu nunca estou aqui, mas a gente sabe aqui que eu nunca me coloquei aqui como maior do que ninguém. Eu sempre disse aqui, eu sou o tamanho de todo mundo. Deus me deu essa responsabilidade, mas isso não me torna maior do que ninguém. Somos todos irmãos igual. Tome muito cuidado quando você vê uma igreja que a coisa está girando em torno do líder. Tome muito cuidado com a igreja quando começar a trazer doutrinas e ensinamentos que não foi aquilo que os apóstolos ensinaram. Porque o povo está adorando em vão. Multidões e milhões de pessoas só no Brasil adorando a Deus em vão, porque a doutrina que estão seguindo são apenas tradições de homens. Vocês negligenciam a palavra de Deus e se apegam às suas tradições. Até o ponto, para finalizar, até o ponto da questão de dinheiro. Você pensa que é de hoje já? Os líderes de hoje já tomam logo 10% do teu salário. Papai e mamãe, o que eu podia dar para vocês é o dízimo do Senhor. Eu queria até ajudar a senhora, mamãe. A senhora está aí na miséria, passando fome, não tem nem água dentro do pote para tomar.
está precisando fazer exame, está morrendo, definhando. Eu gostaria muito, minha mãezinha, fazer algo por você, mas o que eu poderia fazer pela senhora é o dízimo do Senhor. Eles encontram pretextos para fazer essas coisas. Jesus falou aqui, verso 9, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado o mandamento de Deus, a fim de fazer as pessoas obedecer suas tradições. Porque Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe tem que ser executado. E mais, vocês vêm e diz o contrário do que Moisés ensinou. Vocês dizem o seguinte, verso 11, se alguém disser para o seu pai e a sua mãe, qualquer ajuda que eu podia dar para vocês é corban, é uma oferta ao Senhor, então não posso. Assim vocês desobrigam qualquer dever que um filho tenha com o pai ou com a mãe, anulam a palavra de Deus, para colocar a tradição de vocês em primeiro lugar. Essa semana eu vi um comentário no meu canal, que partiu o meu coração. Uma mulher disse assim, eu aqui dizimista fiel, com R$75 dentro de casa, que era o dinheiro do dízimo que ela estava separando, sem R$1 para comprar açúcar, está lá, deixei do comentário. O que eu faço? Ela colocou uma carinha de choro e colocou lá. Aí eu cliquei, entrei no canal dela, vi lá uma senhora jovem, com filho pequeno, marido, de uma igrejinha lá simples, lá onde ela mora, não sei onde é. Eu fiquei indignado com aquilo, irmão. Eu não ia fazer live naquele dia, não estava com cabeça para fazer live. Eu fiz uma live só para tratar sobre isso, e lá eu falei, irmão, pegue esse dinheiro, tá na sua. Você que está juntando dinheiro para dar dízimo, você que está pagando o carnê aí de igreja, que ele já segura o do ano. Vamos dar carnê para o povo, que nós, de 12 meses, que nós já garante o do ano já. Carnê, voto, sacrifício, propósito, diz, pegue tudo, queime dentro do fogo do seu fogão, queime e bote a cinza numa panela e jogue fora. Pegue esse dinheiro do dia que você está guardando, quanto é? 100, 200, 300, 500, 1000, pegue, faça uma feira, encha a sua geladeira, meu irmão, encha ela, compre carne, compre, o que você quiser, carne, peixe, coisa por menino, Danone, encha a geladeira, aí chama a mulher e os meninos aqui, minha filha, Deus encheu nossa geladeira, dobra o joelho e agradece a Deus. Aí um infeliz lá do quinto dos infernos, só pode ser, enviado do Satanás, foi lá e comendou assim, isso é muito perigoso, mandar o povo pegar o dinheiro do dízimo e encher a geladeira, isso é muito perigoso, é perigoso mesmo, porque vai deixar os líderes, exploradores, com menos grana no bolso, é perigoso por isso mesmo. Você está vendo a mentalidade do cara? Que coisa diabólica, satânica. Uma mãe passando necessidade com o filho, aí tu diz, pega o dia do dia e vai comprar comida para você e para os seus filhos, não dê mais negócio de dízimo não. É perigoso, isso é perigoso, Jardel Fernandes, você está ensinando o povo errado. Isso é Bíblia, isso é a doutrina apostólica, irmão. Isso é a palavra de Deus, não é regra de homem. Vai ficar pagando penitência, sofrendo para cumprir regra de homem, no final ainda vai para o inferno e vai ver que viveu a vida inteira tão curta em vão. Então, guardem a palavra de Deus, parem de anular a palavra de Deus, para praticar tradições. Toda vida que você pratica tradição, aí na Semana Santa não pode comer peixe, ou não pode comer carne, tem que ser peixe. Aí o homem não pode usar um calção, a irmã não pode pintar o cabelo, a irmã não pode fazer as unhas, sei lá, tantas coisas mais. O irmão não pode ter televisão em casa, o irmão não pode ter o cartão de crédito, que é a marca da besta. Não, para de seguir regra de homem, corta esse teu cabelo, se arrume, não fique vulgar. Não precisa você ficar vulgar e sensual para o seu marido. Lá no quarto do seu marido, você pode botar o lingerie que você quiser lá com ele lá. Corta este cabelo, vai lá no cabeleireiro da irmã Gerlânia. Nós não temos esse problema, né, Wilson? Nós não temos esse problema de cortar o cabelo, né? Nós estamos tranquilos. Irmão, para de seguir regra de homem. Teu cabelo branco ou preto, ou pintado o cabelo, isso não vai alterar a tua santidade com Deus. Viva a santidade, olhe para o Evangelho, guarde o Evangelho, obedeça o Evangelho. Evangelho não é regras, não é fardo. Tenha o senso do pecado, que é pecado. Vai exalar sensualidade? Pecado. Vai andar com os peitos de fora? Pecado. Vai andar com a bunda de fora? Pecado. Vai trair a mulher? Pecado. Vai trair o marido? Pecado. Vai enganar alguém, mentir, sei lá, ficar falando mal da vida dos outros? Pecado. Essas coisas vocês sabem. Isso aí o Espírito Santo já mostra para a gente o que é o pecado. Não precisa colocar regra para nós.
Você não pensa assim, pastor Adel, será que é pecado? Eu falo, irmão, se o Espírito Santo não te mostrar, eu é que não vou te mostrar isso. Segue tua liberdade em Cristo, sem dar lugar à libertinagem, e não se sobrecarrega de regra. Vive o Evangelho. Vamos louvar o Senhor.